meu mel, bebi o meu vinho com meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Eu dormia, mas o meu coração velava, eis a voz do meu amado que estava batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalhos, meus cabelos das gotas da noite. Já despi as minhas vestes, como as tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, e o meu coração estremeceu por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. E a minha alma tinha se derretido quando ele falara: busquei-o e não o achei, chamei-o e não me respondeu. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me, tiraram-me o meu manto, os guardas dos muros. Amém? Assente-se, por gentileza. Preste bastante atenção, irmãos, no que Deus quer falar conosco nessa noite. Muitos falam deste livro, Cantares, apenas para usá-lo para ministrar a casais, para dar uma palavra em um casamento, para tratar do assunto referente ao casamento, a casais. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que não é sobre isso que o Senhor quer falar aqui nessa noite. E para aquilo que o Senhor quer falar aqui nessa noite, meu irmão, eu quero dizer para você que eu vou usar este texto, desta palavra, deste livro, pela sua simbologia. Ou seja, tratando Jesus como nosso noivo, tratando a igreja como a sua noiva. Então, ao você ouvir esta palavra, entenda duas coisas, meu irmão. Ela é totalmente profética e totalmente simbólica. Nós estamos tratando aqui de igreja como noiva, você e eu como noiva do Senhor, e estamos tratando aqui do Senhor, nosso Jesus, como nosso noivo, nosso amado. A noiva, como nós lemos aqui, é um diálogo onde uma parte é o amado, é o noivo falando, outra parte é a noiva falando. Ela ouve a voz do seu amado. Ela ouve o chamado do seu amado. Ele vem chamá-la. Ele diz: estou pronto, estou preparado, agora eu vim te chamar, amada minha. Mas a noiva negligencia o seu chamado. Por quê? Porque ela já estava descansando. Já despi as minhas vestes, já tirei os meus calçados, já estou descansando. Eu não vou atender o chamado. Está tão bom aqui, eu já lavei os meus pés, eu já tirei a minha roupa, já estou deitadinho no aconchego do meu lar. Eu estou ouvindo a voz do meu amado, mas eu não vou atendê-lo, porque eu já estou descansando. Ela negligencia o chamado do seu amado. O amado, meu irmão, ele vem buscá-la. Ele vem ali para tirá-la para fora. Mas ela, a noiva, a amada, prefere ficar descansando entre suas quatro paredes, na comodidade do seu quarto, na comodidade da sua cama confortável. Escute bem aqui, meu irmão. Nós estamos vivendo nesses últimos dias agora um momento diferente na história do país e na história da igreja. E nesse meio tempo em que essas coisas passaram a acontecer, já há algum tempo atrás surgiu uma profecia de uma mulher chamada Cindy Jacobs, que eu vou passar a ler para vocês aqui, para que vocês entendam aonde Deus quer chegar nessa noite. Se falou muito na profecia desta mulher, e eu quero ler para você aqui na íntegra
exatamente o que Deus falou para ela e o que ela entregou para a igreja. Escute, preste atenção. Assim diz o Senhor: estou dando ao Brasil uma segunda chance. Estou abrindo uma nova janela, diz o Senhor, onde vocês vão começar a orar. E assim diz o Senhor: se vocês não entrarem por esta janela, eu vou abalar a economia. E assim diz o Senhor: eu vou transformar o Brasil, mas vocês precisam transformá-lo através dos seus joelhos. Assim diz o Senhor: comecem a clamar dia e noite. Eu edificarei uma casa de oração para todas as nações a partir do Brasil, diz o Senhor. Eu começarei nos campos das universidades, eu começarei nas escolas, eu começarei nos prédios do governo, assim diz o Senhor. É o meu desejo abater o principado da corrupção e o principado da miséria, porque eu virei e abalarei tudo que pode ser abalado. Estou preparando uma geração pioneira. Que se levante os João Batista, levantem-se os abridores do caminho, que prepararão o caminho do Senhor para a transformação do Brasil. Essa é a profecia na íntegra. Mas escute bem aqui, meu irmão, o que Deus está querendo dizer para a igreja. O que Deus quer fazer com a sua igreja. Há muito tempo a gente tem ouvido falar que Deus estaria levantando uma geração, uma nova geração, uma igreja diferente. Mas ouça, meu irmão, esse tempo já chegou. E essa igreja sou eu e é você. Essa nova geração, esta nova igreja, este novo tempo já chegou, meu irmão. É hoje. Mas para Deus transformar esta nação, meu irmão, entenda isso. Primeiro a igreja vai ter que ser transformada. Primeiro a igreja vai ter que ser tocada. Escute aqui bem. Eu estou falando isso várias vezes, repetindo, escute aqui, porque eu quero que você abra bem os teus ouvidos. Porque de nada adianta, meu irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui, ó. De nada adianta Deus levantar João Batista, pregadores, profetas, como assim o Senhor, pela sua misericórdia, tem chamado este servo de profeta, por onde tenho passado. Digo misericórdia, porque não é fácil. Mas de nada adianta Deus levantar pessoas para falar aqui as claras, irmãos. Porque eu não estou aqui para falar para vocês com linguagem difícil. Eu não estou aqui para falar para vocês uma linguagem que você não entenda. Eu estou aqui para falar para você algo que você possa entender. Agora de nada adianta, meu irmão, Deus levantar João Batista, Deus levantar Elias, Deus levantar Eliseu, Deus levantar Isaías para falar aqui. De nada adianta se você entrar esta palavra por um ouvido e sair pelo outro. Se você ouvir aqui dentro, meu irmão, e sair ali fora, e alguém te perguntar o que ele pregou nessa noite, e você dizer, ai, peraí, aquilo, ai, meu Deus, o que ele falou? Ai, Jesus, socorro! De nada adianta Deus levantar profeta, meu irmão, se o povo não quer ouvir. Você sabe por que Deus levantou tantos profetas? Para falar com o povo de Israel, e depois com a nação de Judá, porque eles não queriam ouvir. O profeta vinha e falava, olha, vocês têm que derrubar os postes ídolos, vocês não podem se prostrar diante de outros deuses. O profeta virava as costas, e o que eles faziam? Se prostravam diante de outros deuses. E aí Deus permitiu que eles fossem cativos para a Babilônia, fossem cativos para a Síria. Se extinguiu a nação, temporariamente. Porque não ouviram a voz dos profetas que falavam. Meu irmão, eu não quero que a igreja do Senhor nessa terra se extingua, e ela não vai se extinguir. Porque se houver um aqui dentro que ouça e bote em prática, Deus precisa só deste um. Agora, se você quer fazer parte dessa geração, meu irmão, dessa geração que vai marcar história nessa terra, se você quer fazer parte desta nova igreja que vai se levantar, então você diz para o Senhor, Senhor, como disse Isaías, eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto, aqui, Senhor, aqui tem um vaso. Por isso eu estou repetindo, escute aqui, escute bem, que é para você abrir bem o teu ouvido. E se algum dia você chegar diante de Deus e dizer, ninguém me avisou disso, vai ser mentira tua.
Porque eu estou aqui como profeta do Senhor para dizer para você a verdade. Quando você veio para o Senhor, meu irmão, você não veio para viver dentro de uma bolha isolado do mundo. Quando você se converteu ao Senhor, meu Senhor, você não ganhou uma redoma de vidro. Você não ganhou um invólucro de vidro que te tornou imune a tudo, que te separou do mundo. E você passou a viver dentro daquela bolha. Ah, aqui ninguém me toca. Estou imune. Você não veio para viver uma história de faz de conta, meu irmão. Quando você veio para Jesus, quando você se converteu, você não se converteu, você se alistou. Se alistou num exército que não está aqui na terra para passear, para tirar um tempo, para botar roupinha nova para vir no culto de domingo, não. Se alistou num exército, meu irmão, porque tem uma guerra lá fora. Ah, agora eu me converti. O mundo que se dane. Eu estou salvo. O mundo que se vire. Eu estou convertido, aleluia. Estou salvo. Oh, glória a Deus. E o mundo está perecendo lá fora. Tem gente indo para o inferno caindo na droga. Tem gente caindo na corrupção. Tem gente roubando. Tem criança de 3 anos fazendo sexo oral. E você está aí, glória a Deus. Aleluia, eu estou salvo. O mundo que se dane. Eu me converti, agora o mundo azar para ele. Não foi para isso que Deus te trouxe para cá, meu irmão. Não foi com esse propósito que Deus te trouxe para cá, não. Abra o teu olho, meu irmão, você vive nessa terra. Ah, mas eu entrei na igreja, eu já tirei meu sapato. Tá tão confortável. Tá tão bom aqui ficar sentadinho, já sou até dizimista. Já sou até batizado. Tá pegando fogo lá fora? Deixa pegar. Tá tão bom eu sentadinho aqui, por que eu vou mexer com eles? Por que eu vou lá mexer com o diabo se ele tá quieto, ele não tá me incomodando? Deixa ele quieto lá. Ele nunca vai ficar quieto. Ele nunca vai ficar quieto. Vou fazer uma pergunta, eu quero que você responda em voz alta. Em que cidade você mora? Em que estado você mora? Em que país você mora? Em que mundo você vive? Planeta? Faz uma coisa para mim. Assim, sem machucar, irmão, sem maldade. Você ama o teu irmão. Lembra que o pastor Sandro pregou sobre amor aqui. Você ama o teu irmão. Mas faz uma coisinha pra mim agora. Belisca o teu irmão, hein? Bem de levezinho, só pra ele sentir que você beliscou. Doeu? Doeu, irmão? Doeu, beliscão? Bingo! Se doeu, significa que você está vivo. Significa que você ainda está nessa terra. Aleluia! Você não recebeu um corpo glorificado ainda. Você ainda não foi arrebatado. Você ainda vive aqui, meu irmão. Você ainda vive aqui, meu irmão. E sabe o que você precisa entender? E eu também. Porque quando Deus prega, Deus não prega para você. Deus prega primeiro para mim. Tem dias que o Senhor está pregando essa palavra para mim. Sabe o que você tem que entender, meu irmão? Romanos 12:1. E não vos conformeis com este mundo, mas procurai-vos transformar pela renovação do vosso entendimento. Você está nessa terra, meu irmão. Você está nessa terra ainda. Quando eu disse algumas semanas atrás aqui que você tem que viver aqui na terra como se vivesse no céu, eu estava falando de amor, eu estava falando de companheirismo, eu estava falando de amizade, de unidade.
Mas você não pode viver aqui, meu irmão, como se nada existisse, como se o mundo lá fora não existisse, como se você entrasse daquela porta para dentro e você entrasse no céu e os problemas acabaram. Os problemas estão aí, meu irmão. A corrupção está tomando conta do país, a ladroagem está tomando conta, e nós não podemos ficar alheios, porque nós ainda estamos aqui nessa terra. E aí eu te pergunto, meu irmão, qual é a perfeita e agradável vontade de Deus? Que todos cheguem ao conhecimento de Jesus por intermédio da sua palavra. Se você ouviu bem a profecia, meu irmão, você entende muito bem aquilo que eu li. Creio que foi bem claro o que essa mulher falou. E sabe a direção que Deus me deu? Sabe o entendimento que Deus me deu? É que para Deus transformar este mundo lá fora, primeiro Ele vai ter que transformar a igreja. Você está entendendo por que Deus, através desta mulher, instigou o povo a orar? Existe uma mensagem do reverendo David Wilkerson que se chama "Por que é tão difícil orar para os cristãos?". Eu li essa mensagem e me apavorei. Por que para os cristãos orar é tão difícil? Você está entendendo por que Deus está chamando a igreja para a oração? Por que o noivo está batendo na porta e está dizendo: vem, amada minha, vem comigo? Ele está chamando a igreja a um compromisso. Ele está chamando a igreja para a realidade, meu irmão. A igreja precisa orar, a igreja precisa acordar, levantar da sua comodidade, sair das suas quatro paredes e tomar aquilo que nós dissemos que é do diabo, porque nós entregamos na mão dele. Ele não tem nada, meu irmão. Ele não tem nada. Porque Jesus, quando morreu, foi lá e tirou a única coisa que ele tinha: as chaves da morte e do inferno. Nem a chave do inferno ele tem. Mas nós, irmãos, para que o mal prevaleça, diz uma frase popular, para que o mal prevaleça, basta que os bons não façam nada. Se você não fizer nada, meu irmão, nós estamos lavando as mãos e dizendo: diabo, toma conta, eu não estou fazendo nada, eu estou aqui escondidinho no meu canto, fechado entre quatro paredes, já tirei os meus calçados, já tirei a minha roupa, estou vestidinho para dormir, estou descansandinho, não me incomoda. Toma conta aí, diabo, toma conta da política, toma conta das escolas, toma conta do meu filho lá na escola, diabo, toma conta! Quando a igreja aprender a orar, meu irmão, quando a igreja aprender que o termômetro da presença de Deus na igreja é a oração, ela vai entender o seu verdadeiro propósito aqui na terra. Vocês deixaram eu falar. Nós falamos em acabar com a corrupção. Segura aí. Aqui, meu irmão, vou abrir mais um parentezinho. Talvez tem gente que está aqui hoje na igreja. Tomara que todos aqui já tenham bastante tempo de conversão para entender o que eu vou falar agora. Mas se você é novo, meu irmão, tudo bem, porque você precisa ser talhado. Você precisa ser lapidado desde o começo para você aprender como é que é a coisa. Aqui lá na frente, quando a coisa surgir, você diz: opa, eu já fui advertido enquanto a isso. Hoje não é leitinho, hoje é um pouquinho mais pesada a comida. Mas tudo bem, desce, toma um negócio aí que ela desce. Nós falamos em acabar com a corrupção. Mas tem corrupção dentro da igreja? Tem corrupção dentro da igreja? Pastor do céu! Jesus! Tem corrupção dentro da igreja. Tem pastor corrupto. Meu Deus do céu! Tem pastor corrupto que pensa que a igreja é máquina de fazer dinheiro, vende tudo, para se facilitar, vende até ele mesmo, e permite que a corrupção entre dentro da igreja. Me perdoe, irmão, estar falando isso para você, mas eu não aguento mais
Pastores hipócritas, pastores falsos, utilizando a mídia para convencer as pessoas que o negócio é dinheiro, é dar oferta. Não, a oferta é bênção. Mas quando você faz espontaneamente, a palavra de Deus diz: leve com amor, leve com o coração, não entregue por obrigação. Mas eles vendem tudo, meu irmão. Pastores, uma bulufa que são pastores. Pastor é aquele que conduz o rebanho. Pastor é aquele que indica o caminho para o rebanho. Pastor é aquele que a ovelha sabe quando ele está chegando. Olha, o pastor está chegando. As ovelhas não precisam nem olhar, porque ele passa e elas vão, bonitinho de atrás. Esse é o verdadeiro pastor. Não esses falsos que estão por aí mentindo, fingindo, trazendo corrupção para dentro da igreja. Perdoe, irmão, mas eu não aguento mais ver tanta barbaridade. Se denominam pastores, missionários, bispos, blá para eles. Não falo nem o nome, porque se eu falar o nome é capaz de me dar náusea. Não é por ética, não, porque com eles eu não vou ter ética. Mas eu não vou falar porque pode me dar um enjoo se eu falar o nome deles. E eu só estou falando isso aqui, meu irmão, é porque eu acredito, aleluia, que aqui o Senhor está levantando um povo diferente. Que aqui o Senhor está levantando uma nova igreja, meu irmão. Pessoas comprometidas com a verdade, aleluia. Pessoas comprometidas com a palavra. Pessoas comprometidas em realmente fazer a obra de Deus, meu irmão. Pessoas que olham e veem almas e não cifras. Entenda, meu irmão, que Deus tem um propósito com você. Você não está aqui por um acaso do destino. Não. Você está aqui porque Deus tem um propósito com você, meu irmão. Com cada um de nós. E Ele não salva ninguém para ficar aí sentado servindo de enfeite. Deus sempre nos salva com um propósito, meu irmão. E se nós não cumprirmos este propósito, nós estamos lavando as nossas mãos. Como é o nome da pastora lá do vídeo, do DVD lá do YouTube lá? Eu vi. Eu assisti. Talvez aqui algumas pessoas não vão poder assistir mesmo. Que bom se todos pudessem assistir. Mas ela fala coisas muito sérias, irmãos, muito sérias, que estão acontecendo aí, debaixo do nosso nariz. E se nós nos calarmos, se nós não cumprirmos o propósito pelo qual a igreja foi estabelecida nessa terra, nós estamos lavando as mãos. Estamos entregando na mão do diabo dizendo faz. Estamos dando autoridade para ele agir. Você sabia que nós temos o poder de dar autoridade para o diabo? Quando nós somos omissos, nós damos autoridade para ele. Quando nós falamos uma palavra de maldição, nós damos uma autoridade para ele agir. Aí a gente vive falando, meu irmão, por isso que eu disse antes, não adianta Deus levantar João Batista se você ouvir e não praticar. Se você ouvir e jogar fora a palavra. Porque há muito tempo vem se falando na igreja, pastores, que você tem que orar pelo teu prefeito, que você tem que orar pelo teu governador, que você tem que orar pelo teu presidente, que você tem que orar pela tua Câmara de Vereadores, que você tem que orar pela Câmara de Deputados, que você tem que orar pela Assembleia Legislativa. Há muito tempo se fala isso, meu irmão. Mas as pessoas insistem em dizer, em jogar pedra, e em vez de orar, ficar falando mal, ficar condenando, dando ordem pro diabo. Prefeito corrupto, governador sem vergonha, isso, Dilma não sei o que. Ficam dando ordens para o diabo, autoridades para ele agir. Está lavando as mãos. Você está tirando o corpo fora da luta. E aí está entregando na mão dele mesmo. Aí está entregando para ele fazer o que ele quiser com esse país. Olha aqui, meu irmão, entenda bem essa profecia. Você viu aonde que Deus disse que ia começar? Nas universidades, nas escolas, nos prédios públicos.
Por que ele não falou que era a igreja? Por que ele não disse, eu vou começar na igreja? Porque primeiro ele mandou dizer assim, ó, eu estou dando uma segunda chance para vocês. Vocês têm que orar. Se vocês não entrar por essa porta, e vocês têm que ganhar as coisas no joelho. Por isso não começou dentro da igreja, meu irmão. Porque a igreja não está pronta. A igreja precisa acordar, precisa entender que não é uma igreja cheia, que indica que é poder, que é uma igreja poderosa. Sabe, esses pastores de meia tigela ficam disputando quem faz o templo maior. Eu fiz um templo para 300.000 pessoas. Eu fiz o templo para mais que 300.000 pessoas. E daí, meu irmão? Onde é que você ouviu dizer que quantidade é qualidade? Não adianta uma igreja cheia de pessoas vazias. Meu irmão, vaso é para estar cheio. Vaso vazio só serve para enfeite. E você não foi salvo para o Senhor para ficar de enfeite dentro da igreja, para servir de balaústre, para servir disso. Não, você não é um enfeite, meu irmão. Você é o braço de Deus aqui nessa terra. A igreja tem que assumir o papel de noiva. Estar sempre com a sua lâmpada cheia do azeite. Sabe por quê, meu irmão? Porque é de uma igreja cheia do Espírito de Deus e da presença dEle. É uma igreja assim que Deus procura. É de uma igreja assim que Deus precisa para transformar esta nação. É de uma igreja cheia do poder. É de uma igreja cheia da unção. Talvez aí na tua mente agora você esteja pensando, mas pastor, essa cidade é muito grande, esse país é muito grande, precisa muita gente para transformar tudo isso. Então eu vou contar uma historinha da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, nos conta que Paulo, quando chegou em Éfeso, foi lá e procurou e encontrou alguns homens lá, alguns varãos. Ele disse, vocês já receberam o Espírito Santo? Não, nós ainda nem ouvimos falar o que é esse Espírito Santo. Nós somos batizados no batismo de João, mas esse Espírito Santo nós ainda nem conhecemos. Paulo, investido da autoridade de Deus, orou por eles, impôs as mãos sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo e falavam noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Sabe quantos eram? 1 milhão. 100 homens. Eu vou pegar os meus alunos de Atos agora aí, ó, botar no fogo agora. Quantos eram? Pastor Jacira não vale, que dava aula de Atos. Deus precisou só de 12 homens. Mas Paulo, e eles começaram a pregar o Evangelho. E perturbaram aquela cidade com a pregação do Evangelho. Era uma cidade dominada pela feitiçaria, pela bruxaria, pelo misticismo. Sabe, irmão, esses 12 começaram a pregar por um tempo ali, e a palavra de Deus foi sendo alastrada, e eles foram pregando, e eles foram ganhando, que chegou um dia, milhares de pessoas estavam em praça pública, queimando seus livros de magia, queimando seus livros de bruxaria, porque agora eles estavam gritando em alto e bom som, só Jesus é o Senhor! Precisa 1 milhão, irmão? Não! O Senhor só precisou de 12. Eu quero ler a última parte aqui. A última parte do versículo diz assim: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Começou em 12 homens. O Senhor não precisa de uma multidão. O Senhor precisa de um coração disposto. O
O Senhor precisa de uma pessoa que diga: eu quero, eu vou fazer, eu estou disposto a fazer, eu estou disposto a ouvir a voz do noivo que me chama, eu estou disposto a levantar da minha comodidade, do meu descanso, tomar a minha armadura e tomar uma postura de guerreiro, tomar uma postura de verdadeiro homem e mulher de Deus. Deus só precisa de um para transformar esta nação. Fala praticamente, pastor, porque às vezes a gente fala as coisas aqui em cima e parece que a gente está falando meio abstratamente. Nossa, que bonito que eu falei agora. Parece que a gente está falando abstratamente, ou seja, uma coisa, uma utopia, uma coisa que não vai acontecer. Mas como? Nós aqui, igreja, comunidade evangélica remanescente, Sol da Justiça, o que é que nós vamos fazer de diferença? Fala praticamente, pastor, porque eu não estou entendendo. A mensagem está legal, o senhor está falando, Deus está falando, mas fala praticamente, bota na prática. Então tá, vou botar na prática. Nós não precisamos ir lá para fora, lutar como esse povo está fazendo aí, quebrar coisa, destruir coisa. Não precisamos sair com bandeira, não precisamos fazer nada disso. Sabe por quê, meu irmão? O mundo, ele está em trevas. O mundo, ele está em trevas, porque a igreja do Senhor nessa terra, por muito tempo, ela tem ficado fechada dentro de 4 paredes. Ela não tem olhado lá para fora, ela entra para dentro e olha só aqui para o altar. Ela não olha para o mundo lá fora. Ela não olha para o que acontece lá fora, só olha para o que acontece aqui dentro. Não estou falando nada de inverdade, meu irmão, não estou falando da igreja aqui, estou falando da igreja do Senhor, porque denominação tem um monte, mas igreja só tem uma. Eu estou falando desta uma igreja do Senhor. Parece que a igreja do Senhor, ao longo do tempo, ela botou uma tapadeira igual um cavalo e passou a olhar só para frente, caminhando só para frente. Aqui e ali o que acontece não importa. Onde é que está isso na Bíblia, meu irmão? A palavra de Deus diz que o Senhor não tem alegria quando morre alguém sem Jesus. Não tem alegria quando morre um ímpio. Nós não precisamos sair fazendo manifestação, sair por aí marchando. Seria muito bonito fazer uma marcha para Jesus, aí legal, chama a atenção, mas na prática o que mudou? Agora, meu irmão, a igreja vai fazer a diferença a partir daqui de dentro, porque o mundo jaz em trevas, o mundo ele está no maligno, porque o homem entregou na mão do maligno para ele tomar conta. Se o mundo está em trevas, meu irmão, e a igreja do Senhor aqui nessa terra começar a orar, o que diz 2 Crônicas 7,14? E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, virei e sararei a sua nação. Onde é que tem que acontecer a mudança, irmão? Por favor, entenda a palavra. A mudança tem que acontecer aqui. Deus, quando falou 2 Crônicas 7,14, Ele não estava falando para o povo lá de fora. Ele não estava falando para o ímpio. Ele não estava falando para o pecador. Ele estava falando para o seu povo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e preste atenção, meu irmão, se converter dos seus maus caminhos, então eu, Deus, virei dos céus, ouvirei a sua oração e sararei a sua terra. Deus está falando para mim e para você, meu irmão, que nós temos que se humilhar, que nós temos que orar, que nós temos que nos converter dos nossos maus caminhos. Pastor, o senhor está apontando o dedo para mim, está dizendo que eu sou pecador. Meu irmão, quando eu aponto um para você, tem 3 para mim. A palavra de Deus diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Mas não é deste pecado que Deus está falando, não, meu irmão.
Deus está falando que Ele quer extirpar de dentro do seu povo, não as pessoas, porque você é precioso para o Senhor. Cada alma é precioso para o Senhor. O assassino, o idólatra, a prostituta, o homossexual, todos são preciosos para o Senhor, assim como eu e você somos. Mas para que ele seja ganho, para que o homossexual possa ouvir a palavra, para que a prostituta possa ouvir a palavra, meu irmão, você não pode ajudar alguém se você estiver ferido. Você não pode corrigir alguém se você estiver em pecado. Deus está falando com a sua igreja. Deus está falando com a sua igreja que basta. Chega! Chega de viver vida dupla, meu irmão. Chega de viver como o general Naamã, que colocava sua armadura de general e desfilava pela cidade como um general. Mas quando ele chegava lá no íntimo da sua casa, ele tirava a sua armadura. Ele tinha vergonha da sua mulher, porque ele era um homem leproso. O Senhor está dizendo para a igreja hoje, meu irmão, chega de andar com uma armadura de crente lá fora, mas está cheio de podridão da lepra por dentro. Deus está dizendo para a sua igreja, meu irmão, chega de ser sepulcro caiado, bonitinho por fora, brilhoso por fora, mas cheio de morte e podridão por dentro. Deus quer levantar sim uma nova geração, uma igreja santa, uma igreja que marcha poderosa. Mas Ele precisa transformar esta igreja. Não dá de remandar pano podre com outro pano podre. Como é que nós vamos tirar a corrupção lá de fora? Como é que nós vamos levantar a nossa voz e falar contra a corrupção? Se muitas vezes nós deixamos ser levado pela corrupção. Muitas vezes nós estamos lá no mercado e recebemos um troco a mais e ficamos quietinhos e vamos embora. Corrupção, meu irmão. Devolve, não é teu. A pessoa se enganou, não é teu. Como é que queremos combater a corrupção? Se ao invés de dar 10% de dízimo, você dá 8%, você dá 5%. Como é que vai levantar a voz e dizer, ó corrupto, geração hipócrita? Deus quer salvar essa nação, meu irmão. Deus quer salvar esse país. Mas Ele precisa de você. Ele precisa de mim. Se fosse para Ele fazer, Ele tinha ficado na terra. Se fosse para Jesus fazer, Ele tinha ficado aqui. Mas Ele não ficou. Lá em Atos diz que Ele subiu. Os homens viram Ele subindo. Que está aqui hoje é a presença dEle, através do seu Espírito. Quem tem que fazer é eu e você, meu irmão. Quem tem que dar a cara lá fora para bater é eu e você. Mas não adianta eu apontar para eles e mandar tirar o cisco do olho deles se tem uma trave no meu olho. Ele quer te usar, meu irmão. Ele quer te usar. Ele quer te usar. Ele quer te usar para derrubar o principado da corrupção. Ele quer te usar para derrubar esse principado de desvio de comportamento, de homossexualismo, sabe, de indução de crianças a atitudes erradas. Tem cartilha do governo ensinando a usar droga, meu irmão. Tem cartilha do governo dizendo que tem que respeitar a homossexualidade. Aí também, se algum dia alguém quiser me denunciar, eu estou frito, né? Mas
tem cartilha do governo, meu irmão, estimulando a isso, ensinando isso, meu irmão. E nós não podemos ficar aqui fechados em 4 paredes, vivendo um mundinho de faz de conta. E muitas vezes acoitando o pecado, muitas vezes carregando o pecado debaixo do braço e achando que está tudo bem, porque não está. Deus precisa de você. Deus precisa de mim para transformar essa nação. Mas Ele quer uma igreja santa. Ele quer uma igreja verdadeira, meu irmão. Uma igreja que se posicione. É de você que Ele precisa. Olha aqui, meu irmão, tudo que você está ouvindo aqui nessa noite, se você quiser sair ali porta fora e jogar tudo isso no lixo, problema seu. Problema seu. Agora, se você estiver disposto, meu irmão, a tomar uma atitude hoje, dizer: não, Jesus, eu ouvi a tua voz. O Senhor quer hoje, meu irmão, o Senhor não quer para amanhã. Você ouviu a profecia, eu estou dando uma segunda chance. Se vocês não entrarem por essa porta, eu vou abalar tudo que tem que ser abalado, inclusive a igreja. Entenda-se tudo, meu irmão, como inclusive a igreja. Não se assuste. Olhe bem aqui para mim, isso é profético. Não se assuste se você ver por aí igrejas sendo abaladas, porque não vão obedecer aquilo que Deus está falando. Porque não vão ouvir aquilo que Deus está falando. Deus vai mexer nas estruturas, meu irmão. Deus vai abalar as estruturas, inclusive de algumas igrejas, porque não estão com o propósito definido, não estão direcionando para aquilo que tem que ser direcionado. E, meu irmão, Deus, quando quer fazer, Ele faz. Você viu que Ele só precisou de 12. Eu vou mais longe, hoje Ele só precisa de 1. Se tiver 1 aqui nessa noite disposto, Ele já vai fazer a obra. Tem alguém disposto nessa noite? Tem alguém disposto a se alistar nesse exército? Tem alguém disposto a entrar nessa guerra? Eu estou, meu irmão. Custe o que custar. A pastora Jacira falou aqui no dia da oração: meu irmão, não pense que a igreja aqui você veio e acabou os problemas. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, irmão. Está querendo me derrubar, mas tudo bem. Muito pelo contrário, meu irmão. Quando você vem para Jesus, o inferno, vamos acabar com ele, vamos acabar com ela. Mas tem uma coisa muito importante a saber, meu irmão. Romanos 8:37. Porque em todas essas coisas nós somos muito mais que vencedores em Cristo Jesus. A luta vem, sim. Aleluia. Eu não vou ser mentiroso dizer para você que a igreja é caminhar em cima de algodãozinho. É só comer mamãozinho com açúcar. Eu não vou dizer isso para você porque não essa é a verdade. A verdade é que aqui é um campo de batalha. Mas o Senhor deixou armas para nós. O Senhor deixou uma espada para nós detonar com o diabo, detonar com as obras do inferno. Fazer igual o pastor Adriano fez lá em Criciúma um dia, deu um golpe de karatê no altar. Eu não vou fazer aqui, porque se eu fizer isso amanhã eu não ando mais. Uma campanha que nós fizemos lá em Criciúma, lá o pastor Adriano se empolgou. Acho que meio que deu um golpe no demônio, deu um golpe de karatê no ar lá, que eu me apavorei. Mas é mais ou menos isso, irmão. O diabo vem, mas se nós estivermos preparados com uma vida santa e irrepreensível, onde ele não possa apontar o dedo para nós,
sabe, e dizer: não, você não adianta vir contra mim. Você é um pecador inveterado. Você é um mentiroso inveterado. Você é um falso. Você é um corrupto. Se nós não permitirmos que o diabo aponte o dedo para nós, quem aponta o dedo para ele é nós. E diz para ele: sai, Satanás, em nome de Jesus. Mas nós temos que estar revestidos, irmão, de uma vida de santidade, de uma vida de retidão, se converter dos nossos maus caminhos. Deus não falou para o mundo, Deus falou para nós. E Ele está dizendo, meu irmão, e eu vou encerrar dizendo isso: o tempo é hoje, não é amanhã, não é daqui uma semana, não é daqui um mês. O tempo é hoje. Deus precisa de você hoje. Deus trouxe algumas pessoas aqui nessa noite, meu irmão. Eu sou profeta para falar aquilo que Deus manda falar, mas eu não sou muito assim de dom de palavra de conhecimento, que algumas igrejas chamam de revelação, revelacionismo. Não, é dom de palavra de conhecimento. Mas às vezes Deus fala, a gente tem que falar, porque como eu costumo dizer, eu ouço a voz dele aqui no meu ouvido aqui, e ele diz assim: fala. E eu vou ficar quieto? Não, que é isso? Quem está mandando é o meu mestre. O Senhor trouxe algumas pessoas aqui nessa noite de uma maneira especial, e você não pensou que estaria aqui hoje, mas Ele te trouxe contrariando tudo e todos. Ele te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer marcar a tua vida nessa noite como um ponto inicial para você recomeçar a tua história, e para você entrar nesta batalha, e para você se inscrever neste exército, e para você lutar com esta igreja para transformar esta nação em uma nação santa, em uma nação que se dobre aos pés do Senhor, porque essa nação só vai ser transformada, meu irmão, quando ela se render e se dobrar aos pés do Senhor e reconhecer que Ele é o Senhor, que perante o nome dEle toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar, inclusive o diabo vai ter que dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Esta nação vai ter que entender isso, e Ele precisa de você. Se coloque de pé na presença do Senhor, por gentileza. Feche teus olhos.